Para quem está ouvindo a gente agora, imaginem a seguinte cena. Uma tradição religiosa, buscando expandir a sua mensagem, decide pegar o texto épico mais sagrado, famoso e central de uma outra fé vizinha. Nossa, isso tem cara de que vai dar problema. Exatamente. Aí eles reescrevem o final, alteram o propósito filosófico dos heróis e, publicam tudo dentro das suas próprias escrituras. Dizendo basicamente, a verdadeira moral dessa história de vocês, na verdade, prova a nossa crença. Se alguém tentasse fazer isso hoje, a gente teria um incidente diplomático global, né? E uma guerra nas redes sociais em, 5 minutos. Sem dúvida. Mas, há milhares de anos, as escrituras budistas faziam exatamente isso. E faziam com uma naturalidade que, assim, choca muito a nossa sensibilidade moderna. Sim. Nós temos essa forte tendência de projetar os nossos conceitos de fronteiras intelectuais, direitos autorais e, pureza religiosa em sociedades que operavam sob lógicas completamente diferentes. E é para desfazer essas projeções que estamos aqui hoje. O nosso mergulho de hoje foca nas anotações e nos trechos do dia 7 de um material de estudo fascinante chamado Buddhism Through Its Scriptures, ou, o budismo através de suas escrituras. Que é uma fonte incrível, diga-se de passagem. Com certeza. A nossa missão com esse material hoje é desvendar como os textos sagrados budistas enxergam os não budistas, as outras fés e a diversidade ao redor deles. E o que o material mostra de cara é que a convivência com múltiplas crenças não é uma invenção do mundo globalizado. Não foi a internet ou a facilidade de viajar de avião que obrigou pessoas de fés diferentes a dividirem a mesma calçada. Na verdade, a fonte argumenta que essa convivência é a essência da história do budismo desde o seu primeiríssimo dia. A gente criou uma espécie de romantização histórica, sabe? Sabe a imagem clássica? Aquela do monge budista isolado. Isso. Aquele monge meditando num silêncio absoluto no topo de uma montanha coberta de neve. Totalmente imune ao ruído do resto da civilização. Pois é, o material foca muito em desconstruir esse mito específico, porque ele é muito persistente. E para entender o que as escrituras realmente estão dizendo, quem acompanha a gente precisa, banir essa imagem da cabeça. O texto deixa muito claro que nunca existiu uma comunidade que fosse histórica e homogeneamente budista. Exato. O budismo surge na Índia antiga, num mundo que já estava fervilhando de ideias. Já existiam várias formas do que hoje a gente agrupa sob o guarda-chuva do hinduísmo. Sem contar o jainismo, né? Exatamente. O jainismo já estava lá debatendo e disputando espaço. E essa não é apenas uma característica do ponto de origem. O material aponta que esse é o padrão contínuo de expansão da tradição. Sim. É um padrão que se repete. Quando vemos hoje centros budistas em capitais como Rio de Janeiro, Paris ou Nova York, às vezes até ocupando o espaço físico de prédios que antes eram igrejas cristãs, a gente tende a pensar que isso é um subproduto da era moderna. Tipo um efeito da globalização. Isso. Mas o processo de chegar a um lugar onde algo já existia antes é, de fato, a regra de ouro da história budista. Eu estava pensando nisso antes da gente começar. É como se a gente imaginasse que uma banda de rock lendária construiu toda a sua sonoridade numa carreira solo impecável. Como assim? Tocando dentro de um estúdio vazio com acústica perfeita. A gente ouve a música e acha que aquele som foi forjado no mais absoluto vácuo de influências. Entendi. Quando a realidade é que essa banda nasceu numa cena musical caótica. Exato. Eles faziam ensaios em garagens apertadas, escutando a banda de heavy metal do vizinho estourar os amplificadores de um lado. Enquanto um grupo de jazz tocava do outro lado da rua. Perfeito. O som deles foi criado em resposta a esse barulho. Eles dividiram o palco com várias outras fés desde o primeiro acorde. E compreender que as escrituras budistas nasceram dessa espécie de grande jam session cultural e religiosa, muda completamente a forma como interpretamos o texto. Muda tudo. Porque as escrituras não caíram do céu num deserto vazio. Elas foram redigidas em diálogo direto e muitas vezes em atrito com outras crenças. Mas aí, isso levanta uma questão logística muito prática, porque a teoria da jam session é bonita. Mas como funcionava a dinâmica dessas fés disputando a mesma garagem apertada no dia a dia? Essa é a grande pergunta. Porque,
As escrituras instruíam os praticantes a ignorar essas fés locais? Ou existia uma interação real no chão de fábrica? Existia muita interação. O material de hoje entra em detalhes impressionantes sobre como as práticas budistas sempre se entrelaçaram com o que eles chamam de sobrenaturalismos locais. Sobrenaturalismos locais. Gostei do termo. É bom, né? E a convivência era extremamente permeável. O texto demonstra isso operando em várias escalas diferentes. Na escala macro, você tem a adoração de grandes deuses indianos compartilhados com o hinduísmo, como Vishnu. Que encontram um espaço ali dentro da cosmologia budista, certo? Sim, eles são acomodados, mas a dinâmica fica muito mais reveladora quando a gente desce para a escala micro. Ah, as esferas de influência minúsculas. Isso me chamou muita atenção nas anotações. Sim, o material cita entidades que não mandam no universo. Eles mandam tipo num quarteirão. A fonte menciona especificamente os Nat, que são espíritos adorados em Myanmar. E os Fi'i? Os Fi'i da Tailândia. Isso. Que são tipo fantasmas e divindades de natureza muito restrita. E a tradição vai simplesmente absorvendo essas figuras conforme viaja. No Japão, temos a fusão com o shintoísmo. No Tibete, a coexistência com a tradição Ben. Que, só para dar um contexto rápido para quem não conhece, o Ben era a tradição xamânica e animista nativa da região dos Himalaias. Bem antes do budismo chegar, né? Muito antes. Focada nas forças da natureza, séculos antes do budismo sequer cruzar aquelas montanhas. O budismo não chegou lá e simplesmente apagou essas práticas. Ele se acomodou ao lado delas. E o padrão segue. Na Ásia Oriental, ocorre um encontro teológico com o taoísmo e o confucionismo. E mais tarde com outras religiões monoteístas também. Com certeza. Através das rotas comerciais e do colonialismo europeu, acontecem os inevitáveis cruzamentos com o Islã e o cristianismo. O devoto comum frequentemente buscava os ensinamentos de Buda para o seu objetivo de libertação final. O objetivo de longo prazo. Exato. Mas ele não via contradição alguma em fazer, no mesmo dia, uma oferenda ao espírito Fi da floresta, para garantir que a plantação dele não fosse destruída por uma tempestade. Mas, peraí, a gente precisa olhar para o risco que isso carrega. Se a religião começa a fazer oferendas para o fantasma da encruzilhada de Myanmar, aceita os deuses do shintoísmo japonês, incorpora xamãs do Tibete, não chega um ponto em que ela simplesmente derrete? Essa é uma dúvida muito comum. Porque, não existe um perigo estrutural de perder a própria identidade se você absorve os deuses e espíritos da vizinhança inteira como se fosse uma esponja? Essa é a grande crítica que observadores externos muitas vezes fazem. Mas as fontes mostram que, do ponto de vista teológico interno, essa capacidade de absorção não era vista como fraqueza ou diluição. Não. Para eles, era uma estratégia vital de sobrevivência e um método super pragmático de inserção cultural. Existe uma divisão de tarefas muito clara nessas sociedades. O budismo forneceu o arcabouço para lidar com a natureza profunda da realidade e do sofrimento, o longo prazo da existência. A libertação do ciclo, o nirvana. Isso. Já os deuses e espíritos locais lidavam com o curto prazo. Coisas como curar uma febre, proteger a aldeia, garantir a colheita do mês. Faz sentido. Ao não declarar uma guerra total a essas crenças cotidianas, o budismo evitava o atrito imediato e conseguia criar raízes. Certo. E aí que a gente sai da rua e entra na biblioteca. Porque essa mistura toda acontecia ali na prática do povo, no dia a dia. Mas e os textos sagrados? Aí a coisa fica muito interessante. Sim. Como a teoria religiosa estrita justifica aprender ou validar crenças de fora? Aqui, o material do curso introduz uma sacada brilhante das escrituras sobre a possibilidade de um cânone aberto. Esse conceito de cânone aberto desafia completamente aquela visão engessada de religião que a gente tem. Totalmente. A premissa que a fonte nos traz é que o Dharma, que as escrituras aqui traduzem livremente como a verdade, ou a maneira como as coisas fundamentalmente são, entra no mundo humano se acomodando de forma ativa às necessidades de quem ouve. E as capacidades cognitivas da pessoa também? Exatamente. A verdade não é rígida. O material usa uma metáfora para isso que, eu acho muito potente. A fonte diz que a verdade se adapta da mesma maneira
Aqui, a água assume o formato do recipiente que a contém. É uma imagem linda. O Dharma é a água, a fonte primária inesgotável. Mas o balde, o copo ou a jarra que segura essa água é o que eles chamam de fonte contingente. E essa fonte contingente pode ser qualquer coisa. Pode ser a cultura local, o idioma nativo ou até pessoas que não se consideram budistas de forma alguma. Tem um exemplo maravilhoso no material referenciando o dia 4 do curso, sobre a autobiografia de Ajahn Frali. Ah, a história do pássaro. Essa mesma. Nesse relato, uma mulher comum está cantando uma canção folclórica improvisada, uma musiquinha sobre um pássaro. E essa música mundana, laica, é percebida e tratada pelo mestre como a voz de um outro, capaz de transmitir a verdade suprema de forma válida. Essa canção do pássaro ilustra uma humildade institucional raríssima. O texto sagrado está basicamente legitimando uma via secular. É impressionante. Ele afirma que se a música folclórica ajuda alguém a atingir um momento de iluminação genuíno, a sabedoria contida ali é tão válida quanto a recitação de um sutra super antigo. A água continua sendo água e matando a sede, independentemente de ter sido servida numa taça de ouro de um mosteiro ou num pote de barro na lavoura. Eu acho fundamental contrastar isso com a visão que geralmente se tem das escrituras em outras tradições, especialmente as ocidentais. Sim, o contraste é enorme. Nós tendemos a imaginar a verdade religiosa não como água, mas como uma rocha incrivelmente sólida e pesada. Uma coisa imutável. Exato. A rocha tem o próprio formato, ela é dura, pontiaguda, inquebrável. E a missão do fiel é pegar essa rocha imutável e basicamente jogá-la no colo do mundo. E se o formato da cultura local não se encaixar na rocha? Aí é a cultura que se quebre para caber. Mas ao propor que a verdade é fluida, líquida, os textos mudam essa lógica inteira. A água preenche as rachaduras, adota o formato do vaso, do indivíduo, da canção do pássaro, sem que ela perca sua estrutura molecular básica, sabe? O que nos força a reconhecer, o nível de sofisticação filosófica desses pensadores antigos. Eles criaram um mecanismo oficial dentro da religião para validar o conhecimento que não pertencia ao seu próprio monopólio. Sim. Contudo, nós precisamos tomar muito cuidado aqui para não pintar um quadro excessivamente pacífico e romântico da coisa. Não era só paz e amor. Longe disso. Porque a teoria da água fluida também tem as suas tensões quando esbarra nos textos gigantes de religiões rivais. Pois é. Quando a gente fala de uma canção inofensiva sobre um pássaro, cantada por uma camponesa, aceitar a sabedoria secular é fácil. Ninguém se sente ameaçado. O bicho pega de verdade no próximo exemplo que as fontes nos trazem. O Ramayana. Exato. Precisamos falar sobre como o budismo usou essa fluidez para lidar com os pesos pesados. O material nos apresenta o caso do Dasarata Jataka. Um texto fascinante. É um texto que simplesmente narra a história central do Ramayana. Para quem não está muito familiarizado na nossa audiência, o Ramayana é tipo o grande épico do hinduísmo. É focado no deus-herói Rama e na princesa Sita. É um texto de devoção colossal. Uma das histórias mais sagradas e conhecidas da Índia. E o que as escrituras budistas fizeram? Elas trouxeram essa mesmíssima história para dentro do próprio cânone. Mas não foi um simples copiar e colar. Houve uma recalibragem narrativa intensa ali. Como assim? O épico hindu tradicional usa o Rama para ensinar sobre Dharma, no sentido de dever cósmico, de moralidade estrita e de devoção divina inabalável ao panteão hindu. Quando o budismo absorve essa narrativa no Dasarata Jataka, o centro de gravidade muda totalmente. Eles mudam a moral da história. Sim, a fonte nos explica que a história de Rama, nessa versão budista, passa a ensinar especificamente sobre a impermanência. E só para não deixar a peteca cair nos conceitos técnicos aqui, a impermanência não é apenas um adjetivo bonito no budismo. É uma das 3 marcas fundamentais da existência, certo? A ideia central de que tudo muda, tudo flui, nada é duradouro. Exato. Junto com a compreensão do sofrimento e a ausência de um eu fixo e permanente. Essas são as bases. E eles pegaram os heróis adorados por milhões de indianos e os transformaram em veículos literais para ensinar essas marcas existenciais budistas.
Eles meio que hackearam o épico. De certa forma, sim, eles usaram a estrutura afetiva e narrativa de uma história que a população inteira já conhecia de cor desde criança para injetar uma filosofia concorrente. Mas pare e pense no tamanho da audácia dessa galera. Eles pegam o núcleo duro da fé vizinha, alteram a lição de moral e dizem: vejam só, o grande herói Rama, no fundo, era um porta-voz da impermanência budista. É um movimento retórico brilhante, mas muito ousado. A minha questão prática é: isso não dava muita briga? Porque, se a gente analisar com a lente de hoje, isso grita apropriação cultural. É desrespeito em letras garrafais. Dava briga, sim. Com certeza dava briga. Apesar de estarmos falando de uma era onde os épicos e as lendas serviam como um patrimônio narrativo aberto, tipo uma linguagem comum, usada por todas as escolas de pensamento para debaterem entre si, as tensões eram muito reais. Não era um debate tranquilo num chá da tarde. Não, de forma alguma. É por isso que o material faz questão de equilibrar a balança. A fonte nos alerta que a postura das escrituras budistas varia absurdamente ao longo do tempo e do espaço. A fonte aponta todo o espectro do comportamento humano aí, né? Exatamente. O espectro documentado nas fontes vai desde essa apreciação criativa, como pegar emprestado o Ramayana ou valorizar a canção popular, até o extremo oposto. O texto cita explicitamente momentos de total rejeição e de demonização brutal das outras religiões. Então tinha a fase da rocha também. Tinha. Houve épocas de embate feroz sobre qual verdade deveria prevalecer nas cortes dos reis e nos corações dos camponeses. O ato de usar o herói da outra fé é, sim, uma ferramenta intelectual fascinante para ensinar a impermanência, mas também é, inevitavelmente, uma afirmação de superioridade doutrinária. Tipo, o meu recipiente é melhor que o seu. É dizer que o seu formato de recipiente comporta a água da verdade melhor que o do outro, e isso gerava conflito. Não podemos cair no erro de achar que a antiguidade asiática era um paraíso ininterrupto de paz cósmica e monges sorridentes. O mundo deles era tão confuso, político e suado quanto o nosso. Tradições inteiras estavam ativamente manobrando, se entendendo, se provocando e às vezes se engolindo para sobreviver, né? Sintetizando o nosso trajeto pelas anotações do material de hoje, o quadro que emerge das fontes é o de um pragmatismo impressionante. Eles lidaram com os deuses celestiais hindus e os acomodaram nas margens. Sim. Encontraram fantasmas nos pântanos do sudeste asiático e disseram: bom, tudo bem, deixa um pouco de arroz para eles. Escutaram uma camponesa cantando e encontraram um sagrado ali. Adaptaram os maiores épicos da concorrência para ilustrar os próprios conceitos de impermanência. E a grande lição disso tudo? A conclusão factual aqui é que viver cercado por crenças diversas nunca foi confortável e exigiu desde os primeiros milênios uma negociação intensa. É uma habilidade de equilibrar identidades que nós, em nossas sociedades atuais hiperconectadas e muitas vezes rachadas, ainda estamos penando desesperadamente para aprender. A gente acha que somos a primeira geração a ter que descobrir como lidar com quem discorda visceralmente da gente no mesmo espaço físico. Mas esses debates têm rugas milenares. Com certeza. E para quem está nos acompanhando hoje, eu gostaria de deixar uma provocação final que tira essa discussão da história e traz diretamente para o momento em que vivemos hoje. O que você tem em mente? E se a gente emprestasse essa mesma lógica fluida? Porque hoje nós vivemos submersos num mar de informações, de polarização exaustiva, onde a norma é procurar rochas. Argumentos rígidos. Isso. Argumentos inflexíveis, prontos, que tenham exatamente o formato das nossas próprias convicções. E a gente pega essas rochas para jogar na cabeça de quem pensa diferente. Mas e se exercitássemos a capacidade de procurar a água invisível? É uma baita reflexão. De nós, a gente tentasse localizar uma fração de sabedoria legítima, adaptada à necessidade deles, se o cânone do que aceitamos como válido na nossa sociedade pudesse ser, ainda que levemente, um pouco mais aberto, fica essa pergunta para embalar a reflexão de quem está nos escutando. Muito obrigado por embarcarem com a gente em mais esta investigação detalhada. Nos vemos na próxima.